Então, reiniciando mais uma vez, depois desses problemas técnicos, nós vamos tentar fazer um fecho hoje acerca dos nossos estudos, para tentar diminuir qualquer tipo de dúvida que tenha ficado. E para isso, eu escolhi um texto do livro Jesus no Lar, né? A Visita da Verdade. E nós vamos dar uma olhadinha nesse texto para a gente poder discutir um pouquinho mais a respeito desse assunto. Do livro Jesus no Lar, A Visita da Verdade. Disse o Mestre que só a verdade fará livre o homem. Perguntou-lhe então Pedro: Senhor, que é a verdade? Jesus respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. O amigo celeste meditou alguns minutos e aprofundou o assunto. Numa caverna escura encontrava-se certo devoto pedindo socorro divino. Afirmava-se o mais infeliz dos homens, não obstante sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo estava ali, naquele insolamento sofrido? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e o amargor, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, mas, a breve tempo, voltou a reclamar. Como se lhe aumentasse um choro, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu ficar melhor, mas decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava ele exaurido. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou, alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora mãe abnegada. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora se fez sentir na forma de uma enorme luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. Percebendo espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera insuportável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para poder aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Creem e descreem, tímidos, irritadiços, hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles,
revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Eu gosto muito desse livro, do Melo Lúcio, porque ele faz relatos muito pontuais acerca da nossa natureza humana pelas palavras do Senhor. Então, Jesus aqui está falando da nossa condição psíquica, não é? Primeiramente, ele fala desse homem que reclama do ambiente em que ele vive, reclama das condições em que ele está, mas ele se julga mesmo assim ainda melhor que muitas pessoas, não é? É o símbolo do ser humano que, apesar das dificuldades, das limitações, ele ainda se sente mais especial que as demais pessoas. Todos nós carregamos por isso uma espécie de egocentrismo, né? O eu, o meu ego, como centro de todas as coisas. Então, o que sucede? Todos nós temos uma tendência a pensar mais em nós do que no outro. Todos nós temos uma tendência a nos julgar mais especiais do que os outros. Só que Deus, ele não faz distinções, né? A providência divina, para ser perfeita, ela precisa ser imparcial. Então, todos nós somos bem-amados de Deus, somos filhos muito queridos, mas cada um de nós é dado de acordo com a nossa condição psíquica e espiritual. Então, esse homem nos representa em que sentido, né? Às vezes nós reclamamos do país onde nós nascemos, da família onde nós nascemos, conforme já foi dito anteriormente, reclamamos da sociedade, reclamamos das condições existenciais que vivemos, das pessoas que nos cercam, né? Vemos de repente inimigos onde não existem, vemos dificuldades, problemas onde existem desafios de autossuperação. Enfim, carregamos a vida como se fosse um fardo e perguntamos a Deus por que tudo aquilo, né? Na alusão dessa história, esse homem, ele não percebe, mas todo aquele ambiente em que ele está, tudo aquilo que ele sente, é provocado por ele mesmo. Ele carrega nessa história, nessa metáfora, feridas no corpo que ele mesmo ainda não conseguiu curar. Aquele ambiente fétido que ele vivia e reclamava tanto, é ocasionado por ele mesmo, né? Então, o que o Cristo está querendo falar? Que as consequências daquilo que nós fazemos a cada instante, daquilo que nós vibramos, cria também os ambientes, as experiências que nós, às vezes, reclamamos. Se eu tenho, por exemplo, uma ideia de dificuldade, se eu acho tudo muito difícil, eu deixo de alimentar a virtude, de repente, da ousadia, do encorajamento, de tentar até conseguir. Eu deixo de investir em persistência, eu deixo de investir em paciência, eu deixo de tentar até conseguir atingir o meu objetivo. E óbvio, deixando de tentar, eu não fortaleço as minhas virtudes, deixando de tentar, eu não alcanço os meus objetivos, e deixando de tentar, eu tenho sempre os mesmos resultados, que é a minha autodecepção e a minha frustração. Porque aquilo que eu não faço para o investimento de mudança continua da mesma forma. Então, aquele homem reclamava daquele ambiente como se ele fosse um pobre coitado, como se ele fosse uma vítima das circunstâncias. Deus, entendendo o tempo psicológico e espiritual dele, envia a esperança, envia a caridade, envia a fé, para ver se aquele homem se motiva a poder acreditar mais, para saber se ele se motiva, para saber se ele se consola, para saber se ele desenvolve resignação, compreensão, mas por fim, aquele homem ainda permanece na indignação e numa espécie de revolta. Então Deus envia a verdade, né? E a verdade, conforme já dito antes, em outras reuniões, ela não vem para machucar, ela vem para despertar, ela vem nos tirar das nossas ilusões pessoais.
Só que nós vivemos tanto tempo, tantos anos, quiçá tantos séculos, cultivando as mesmas ilusões, que quando a verdade surge, é um choque na nossa sensibilidade, é um choque no nosso psiquismo. Nós começamos a enxergar o quanto nos falta caminhar rumo ao nosso desenvolvimento. Nós vamos percebendo as nossas limitações, onde nós deixamos de crescer, onde nós deixamos de alimentar o nosso melhor. E isso, num primeiro momento, pode ocasionar angústia, até mesmo um desânimo, né? Angústia por enxergar psicologicamente tanta coisa que nós não enxergávamos até então. Desânimo, porque percebendo mais, a gente começa a se sentir impotente diante daquilo que nós precisamos fazer nas nossas vidas, no nosso psicológico. Acreditamos que uma única encarnação não vai dar conta disso tudo, e com certeza não vai dar. É por isso que nós vamos precisar ainda de muitas encarnações. O olhar psicológico, quando se abre, ele mostra o terreno, ele mostra o campo. Mas trabalhar nesse campo, metaforicamente falando, é uma outra coisa. Então, a nossa visão psicológica, ela se expande, nós vamos percebendo a nossa situação psicoespiritual, aquilo que nós precisamos mudar, mas às vezes nós desejamos uma mudança rápida, uma mudança que não parte do princípio da realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vou utilizar um exemplo. Se nós quisermos mudar os nossos hábitos de vida hoje, por exemplo, na forma da gastronomia, na forma de uma atividade física, na forma de fazer coisas que tragam mais bem-estar ao nosso psicológico, nós vamos levar aí alguns anos até que a gente possa, enfim, fazer essa transformação. Então, é um investimento de tempo que nós vamos precisar ter para mudar alguns hábitos que já estão muito arraigados no nosso psiquismo. Só que, às vezes, o nosso olhar psicológico, ele quer isso para ontem. É como se eu enxergando a minha problemática, eu pudesse retificar essa problemática num curto espaço de tempo. Mas vamos pela lógica, não é? Se eu passei X anos cultivando alguns hábitos, não significa que eu vou passar mais X anos proporcional àqueles hábitos antigos, não. Mas eu vou precisar investir um tempo, uma força, um esforço, uma determinação, uma persistência, uma paciência até atingir esses objetivos. E se essas virtudes ainda não estão muito maduras no nosso ser, se essas virtudes ainda não estão muito robustas, eu posso levar um tempo maior por causa disso. Porque para poder atingir alguns objetivos, eu preciso ter algumas virtudes que me auxiliem a me manter naquela caminhada, naquele rumo. Então, por exemplo, se eu desejo atingir um objetivo a médio prazo, eu necessito ter paciência. Se eu necessito atingir um objetivo a longo prazo, paciência, eu preciso desenvolver persistência, perseverança. E se essas virtudes ainda são frágeis em mim, eu preciso fortalecê-las para então buscar os meus objetivos. É por isso que muitas coisas que nós tentamos às vezes, elas não dão certo, porque nós temos o desejo, mas ainda não temos essa força psíquica e virtuosa para nos manter no caminho até atingir aquele objetivo. Nós desejamos, nós ansiamos, mas nós não temos às vezes a paciência de aguardar o tempo das coisas. Nós às vezes não desejamos empregar um esforço maior rumo àquele objetivo, apesar do nosso desejo de atingir aquele objetivo. Então nós vamos viver um conflito interior. Eu desejo, mas algo dentro de mim resiste ao exercício para atingir aquele desejo. Por exemplo, numa analogia, é a pessoa que quer fazer atividade física, pelo menos 2, 3 vezes na semana,
Ela sabe que ela necessita, ela tem um desejo de fazer, mas toda semana, quando ela vai iniciar, ela vai desmotivada. E por haver essa desmotivação, ela não emprega tanta força em persistir naquele caminho. Então, ela sempre fica numa condição de desejo. Ela se torna uma pessoa muito desejante. Ela deseja muitas coisas, mas conquista muito pouco, né? Porque ela não se reeducou e ela nem foi educada ao longo da vida para poder perseverar nas suas metas, para poder atingir os seus objetivos. Então, ela vai começando a acumular autodecepções. O que significa isso? Ela anseia, mas ela mesma se sabota. Então, ela vai desenvolvendo uma mentalidade de autossabotagem. Ela vai começando a acreditar, a cada decepção que ela tem consigo mesma, que ela não é capaz, que aquilo não foi feito para ela, ou que de repente ela não tem sorte na vida em relação àquilo. Quando na verdade ela precisa mudar a mentalidade que ela carrega, né? Ela necessita, além da saúde física, ela necessita também de uma saúde mental. E essa saúde mental, ela é alimentada com pequenas mudanças. Então, por exemplo, se nós temos dificuldade de acordar cedo, nós só vamos começar a aprender a acordar cedo se todos os dias a gente acordar 10 minutinhos antes daquilo que nós estamos acostumados a acordar. Então vamos colocar uma hipótese aí. A pessoa acorda 8 horas da manhã, mas ela quer acordar às 6 para o dia render mais. Então, durante um tempo, ela vai se propor acordar às 7h30 da manhã. E ela vai fazer isso até achar que isso está normal para ela. E ela vai viver uma disciplina em relação a isso. Quando ela atingir um estado de bem-estar em acordar às 7h30 da manhã, ela vai fazer uma outra proposta, acordar às 7. Vai ser um outro desafio para ela. O corpo, de início, vai resistir, o psiquismo vai resistir, mas se ela perseverar daqui a pouquinho, ela também consegue acordar às 7. Depois ela vai fazer isso acordando às 6h30, para enfim acordar às 6. O que significa isso? Ela mudou a mentalidade dela? Ainda não. Ela está no processo ainda de mudança. Ela já consegue acordar às 6, mas se ela oscilar um pouquinho e voltar a acordar às 8, daqui a pouquinho todo esse esforço vai água abaixo. Porque o padrão antigo de acordar às 8 sempre tende a falar mais alto, ainda durante muito tempo no psiquismo dela. Então, ela necessita manter uma fidelidade ao seu propósito, uma consistência em seus objetivos, para que ela possa permanecer naquela jornada. Até que um dia, acordar às 6 da manhã, dá tanto bem-estar àquela pessoa, dá uma sensação de vivacidade, de que ela está vivendo, ela sente que o corpo fica melhor, que a mente fica melhor, que aquilo passa a ser um prazer na vida dela. Nesse momento, ela mudou essa chave do padrão antigo e conseguiu edificar um padrão novo. Mas vejam, tudo isso foi fruto do esforço e da disciplina. Ninguém vai fazer isso por nós. Todavia, essa pessoa que investiu esforço e disciplina nesse objetivo, ela percebe que ela é capaz de fazer outras coisas. Ela percebe que a mente lhe obedece quando ela é bem determinada em alguns objetivos. Ela percebe que ela tem uma força interior que até então ela duvidava de si mesma. Mas como é que ela descobriu essa força? Porque ela colocou essa força em ação. Ela saiu só do plano do desejo e ela colocou essa força no plano da ação. Então, a atitude mental, o pensar, por exemplo, também é um ato. Então, todas as vezes que eu tenho uma atitude mental como essa, eu estou edificando um ato comportamental. Mas vejam, nem todo pensamento é um ato. Às vezes, o pensamento pode ser apenas desejo.
O pensamento pode ser desejo de, e a pessoa se vicia em desejar, mas sem realizar. Então essa pessoa, ela está se frustrando constantemente, né? Voltando para a ideia daquele homem, que ele estava na caverna, ele ficava se perguntando por que, se ele se sentia tão bom e tão bem, Deus não podia aproveitá-lo melhor. Mas nessa metáfora, né, o Cristo quer dizer que aquele homem antes tinha que recuperar a saúde do seu corpo para poder estar em condições de Deus poder utilizá-lo melhor. Então, nós também, às vezes, temos algumas feridas de alma, né? Às vezes, trazemos em nós o medo da rejeição, trazemos a carência, trazemos o medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. Alguns têm medo da doença, têm medo da morte. Então, são chagas na nossa alma que nos impedem de atingirmos uma saúde psíquica, uma saúde mental, para sermos mais firmes, para sermos mais fortes naquilo que desejamos fazer. Então, quando Deus envia a verdade, o que significa isso? É uma expansão de consciência, né? Nesses nossos estudos que nós estamos fazendo, cada um a seu tempo, cada um da sua forma, tem conquistado alguma coisa de uma visão um pouquinho mais profunda a respeito de si mesmo. Tem visto uma possibilidade de ser, de viver um pouco melhor, mas às vezes também pode estar esbarrando em antigos vícios, né? Em antigos padrões comportamentais, como eu não consigo, é difícil para mim, não é? Tentar isso vai levar muito tempo, o que eu faço com tudo aquilo que eu estou descobrindo em mim. Primeiro, nós precisamos compreender a nossa situação. Então, Deus, na sua misericórdia, nessa história, envia a verdade para o homem entender qual é a sua situação real. Olha, meu filho, você está reclamando, na verdade, é de você mesmo, é da sua mentalidade, é daquilo que você fez de você até aqui. E essa irmã, que é a verdade, ela pode te auxiliar a você se curar dessas coisas, se você souber andar de mãos dadas com ela, não se esconder de si mesmo, não fingir ser uma coisa que você não é. Se você der as mãos a essa irmã que é a verdade, ela vai te apontar a abertura que você necessita nessa caverna para poder sair à luz do dia, para conhecer o sol da verdade, para poder ter isso que você busca, mas depende de você. E no caso desse homem da história, ele fica tão aterrado, ele fica tão desconsolado de se ver da forma que ele é, que em vez de aproveitar o ensejo da verdade, ele vai para uma furna mais profunda, né? Às vezes nós fazemos isso, descobrimos algo de nós mesmos, mas é tão indigesto que nós fugimos, que nós simplesmente não desejamos encarar uma verdade inconveniente a nosso próprio respeito. Por exemplo, no nosso nível evolutivo, todos nós ainda trazemos de uma forma bem contundente algumas imperfeições, como o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade. Isso também faz parte de nós. Por quê? Foi isso também que nos sustentou enquanto espécie até aqui. O orgulho, o egoísmo, teve o seu propósito também na manutenção de vida da espécie humana, das civilizações, até um determinado momento histórico. Quando o Cristo vem à Terra, ele vem anunciar o seguinte: olha, vocês podem utilizar uma outra ferramenta. E é uma ferramenta muito poderosa que vai substituir todas as outras. Essa ferramenta se chama amar. À medida que vocês amem, vocês vão perceber que vocês não necessitam mais do medo, que vocês não necessitam mais do orgulho, que vocês não necessitam mais do egoísmo, que vocês podem evoluir de uma forma mais saudável, que vocês podem ter mais felicidade na vida de vocês, sem sofrer o que vocês sofrem. Então, o Cristo, ele veio anunciar um reino de amor, um reino de paz, né? Mas a partir da mudança
da mentalidade da humanidade, de uma mentalidade mais egóica, mais egoísta, para uma mentalidade mais altruísta, mais doadora, para uma mentalidade onde o amar um ao outro faz com que nós venhamos a nos tornar mais fortes, mais compreensivos uns para com os outros. Então, o Cristo, ele veio fazer essa mudança de mentalidade, ele veio, como Deus nessa parábola aqui, mostrar a porta para a gente sair dessa furna escura que é esse sono existencial que nós vivemos quando estamos encarnados, né? Que às vezes nós vivemos como se a gente estivesse num pesadelo. A nossa vida tem mais angústia e sofrimento do que paz, do que consolação. Então, o Cristo vem com essa proposta de nos despertar desse sono pesado, desse sono existencial, e nos mostrar que a realidade em si não é esse sofrimento, porque a realidade eterna, ela é amor. A realidade eterna é felicidade. A realidade eterna é bondade, é encorajamento, é paz profunda no nível da nossa alma. Essa é a realidade eterna e imortal. Então, o que nós estamos vivendo no nosso período evolutivo, nesse momento, é ainda um sono tumultuado, é um sono turbulento, em que nós temos mais medo do que coragem. E por medo, acabamos sempre ficando na defensiva, alimentando uma autoimagem distorcida ao nosso próprio respeito. Então, Deus, a providência divina, está ali a todo momento cuidando de nós, né? Nos auxiliando para que a gente possa compreender sem tanta dor, para que a gente possa despertar sem tanto sofrimento daquilo que nós vamos encontrar em nós mesmos. A providência divina nos dá um tempo precioso para que a gente possa despertar suavemente, para que nós venhamos a despertar por consciência, por reflexão e não por sofrimento. Todavia, ainda rebeldes, todavia, ainda muito ignorantes, quase sempre a gente escolhe cultivar ilusões delituosas, né? Felicidades passageiras que trazem mais mal do que bem, porque elas são calcadas em pessoas imperfeitas, em experiências imperfeitas, e não na realidade em si, que é o divino. Tá? Então, é por isso que a gente se decepciona tanto também na Terra, porque a gente quer uma felicidade para hoje, e Deus está nos ensinando, passo a passo, uma felicidade para a nossa imortalidade. E essa felicidade, ela passa pela renúncia de algumas coisas, ela passa pela renúncia dos nossos apegos, ela passa pela renúncia dos nossos controles, ela passa pela renúncia daquilo que nós precisamos descartar, que não faz mais parte do nosso processo evolutivo. Nós podemos trocar algumas imperfeições por novas virtudes. Por exemplo, o medo, né? Ela é uma emoção atávica, primitiva. Então, o medo, ele pode ser trocado pouco a pouco pela prudência, pela sensatez. Então, a pessoa que reflete mais, ela passa a ser mais prudente, ela não necessita instintivamente utilizar o medo para poder viver a vida. Ela passa a ser mais cautelosa, mais cuidadora, as coisas dão certo. E ela vai percebendo que o medo pode ser descartado, que no lugar do medo ela pode colocar a prudência, não é? Ela pode colocar inclusive a coragem também. E a coragem não é ausência do medo, é apesar do medo. Apesar do medo, eu vou e faço. Apesar de sentir medo, eu vou e realizo. Porque o medo também, ainda no nosso sistema evolutivo, ele nos auxilia a pensar antes de fazer as coisas. Para algumas pessoas que são mais impulsivas, por exemplo, o medo ainda é importante para que essas pessoas pensem antes de fazer, antes de falar, antes de realizar um empreendimento. Bom, então vamos continuar. Assim, esses três estudos da mente sã, a sociedade depressiva, o mindset,
nós buscamos estudar como essa mentalidade funciona. Logo, a mente é a usina em que se processa a força para se realizar nossas escolhas, conscientes e inconscientemente. Veja que eu não disse que a mente, ela é a força. A mente processa essa força. A força está no espírito mortal. Então, o espírito, nessa condição evolutiva que nós ainda temos, como ele ainda não despertou para a consciência divina, como ele ainda não exercitou bastante virtudes para desenvolver essa conscientização divina, ele necessita da mente para poder processar essa força. Só que essa mente, conforme nós estudamos, ela tem uma configuração mental. O que significa isso? Ela foi configurada de uma tal forma, mediante o momento histórico que nós nascemos, mediante a sociedade em que nós nascemos, mediante a família que nós tivemos. Então, nós vamos incorporar hábitos, conceitos, padrões mentais, comportamentais desse processo todo e formar assim a nossa configuração mental. Ela está determinada para o resto da vida? Não, nós podemos mudar. Vai exigir esforço, mas nós podemos mudar essa configuração. Então, por exemplo, se eu tendo a ser um indivíduo mais pessimista, eu acho que tudo vai dar errado, eu posso começar a trabalhar minha mente. Em que sentido? Todas as vezes que vier um pensamento infeliz, todas as vezes que vier uma emoção mais tóxica, de medo, me dizendo que uma coisa ruim vai acontecer, naquele momento eu posso pensar numa coisa boa, né? Eu posso pensar no mar, numa praia, eu posso pensar no campo, eu posso pensar no momento feliz que eu vivi recentemente ou tempos atrás. Eu posso pensar no Cristo e aquilo me trazer um bem-estar. Eu posso fazer uma oração. Então, se a cada momento, todas as vezes que essa configuração mental antiga me trouxer um pensamento infeliz, e eu combater esse pensamento infeliz com um pensamento positivo, depois de algum tempo, esse padrão antigo ele vai perdendo força. E todas as vezes que vier um pensamento infeliz, um pensamento de medo, de qualquer coisa assim, eu vou me tornando cada vez mais forte, porque eu vou colocando uma coisa boa sobre aquele pensamento. Porque entendam que a mente é como se fosse uma inteligência artificial para a gente. Ela faz aquilo que ela foi determinada, programada por nós a fazer. Então, se ao longo da vida nós programamos a nossa mente para ser pessimista, ela entende que ela precisa utilizar de pessimismo o tempo todo. Ao passo que eu, na condição de consciência, de ser imortal, eu começo a mudar esse paradigma pensando em coisas positivas, pensando em coisas melhores, no decorrer do tempo, a mente vai assimilando a minha nova programação. Ela vai assimilando a minha nova forma de pensar e vai deixando aquele padrão antigo e vai assumindo esse novo. Mas da mesma forma que a gente precisa fazer caminhada, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física durante as semanas, o ano todo, vários anos, é uma atividade que a gente nunca pode cessar, com a mente também funciona da mesma forma, né? Nós tomamos banho todo dia, nós comemos todo dia, nós dormimos todo dia, então nós devemos incorporar também a nossa mente essa nova realidade de aprender a pensar mais positivamente, de aprender a pensar, por exemplo, de uma forma mais otimista, porque é assim que eu vou mudando essa mentalidade, né? Se a gente pega, por exemplo, a história dos mártires cristãos primitivos, nós vamos ver que a partir do encontro com Jesus, cada um deles faz um esforço para seguir o Evangelho. Cada um deles faz um esforço para ser o mais fiel possível ao Evangelho. E eles seguem assim até o final da existência deles, vencendo, enfim, a antiga mentalidade. É o que os espíritos dizem, que é a reforma íntima, que é trabalhar o homem velho, né? O que é isso?
É uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade. Então, pensar e sentir também é agir dentro desse contexto. Por quê? Notem que alguns de vocês estão diante do celular, alguns de vocês estão diante do notebook, do computador. Esse objeto aí que vocês estão não surgiu do nada. Ele surgiu ao longo do processo histórico, das ideias de muitas pessoas que foram aperfeiçoando esses produtos, até termos esses produtos como eles são hoje. Então, eles são ideias concretizadas. Eles são ideias que um dia alguém sonhou, pensou, e sentiu que dava certo e resolveu fazer e fez. E nós temos isso hoje na nossa frente. Bom, da mesma forma que nós temos objetos hoje no mundo, né? Casas, edifícios, carros, tecnologia, que são materializações das nossas ideias, dos nossos pensamentos, a nossa vida também é uma manifestação do nosso pensar e do nosso sentir. Tal qual como a gente pensa e sente, nós vamos conceber a realidade de uma determinada forma e vamos nos comportar de acordo com essa concepção, co-criando essa realidade. Então nós somos co-criadores também com Deus. Só que nós precisamos aprender a expandir a nossa consciência, a nossa mentalidade, para poder co-criar coisas melhores, coisas mais saudáveis, que nos elevem mais rapidamente à condição de seres despertos, mais felizes, mais comprometidos com a nossa proposta de transformação pessoal. Então, todas as coisas criadas pelo ser humano são pensamentos concretizados, inclusive o seu destino. Eu espero que isso esteja bem nítido para vocês, que o nosso destino ele é resultante das nossas escolhas, que são resultantes da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar e de sentir, da nossa configuração mental. Dependendo de como acreditamos, dependendo de como interpretamos a vida, vamos fazer as nossas escolhas e vamos lidar com as consequências dela. Isso é destino. Assim, a saúde e a doença são resultantes da mentalidade, de padrões e crenças erigidas em muitas existências. Logo, é necessário ser um investigador de si mesmo. Quem melhor pode conhecer a si mesmo é a própria pessoa. Eu posso estar diante de um psicoterapeuta e ele pode me auxiliar muito, mas sou eu que convivo 24 horas por dia comigo. Ele vai me ajudar de acordo com o material que eu levo a ele. Os espíritos vão me ajudar quando eu revelo a minha problemática, mas só quem pode resolver a fundo e completamente uma situação é aquele sujeito que habita a si mesmo. Ninguém mais tem esse poder de resolver a nossa vida senão nós mesmos. Podemos receber mais uma vez ajudas externas, mas são só ajudas. O restante é com a consciência de cada um. Então, cada um necessita desenvolver essa autorresponsabilidade, entender que tem um poder incomensurável em seu ser interior, em estado de potência, que está pronto para ser desenvolvido. Basta ver aí, não é? Todas as vezes que Jesus operava uma mudança biológica no corpo de uma pessoa, que a gente chama de cura, ele falava o seguinte: vá, que a tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei, ele dizia, a tua fé te curou, porque naquele momento, o psiquismo divino dele, de amor, de compaixão, de paz, sensibilizava tanto o psiquismo da outra pessoa, que aquela pessoa se abria no fundo da alma para a autotransformação. Então, ela se permitia ser magnetizada, né, pelo Cristo, pelo amor em pessoa, e daquela magnetização, ela deixava fluir do inconsciente dela aquele poder de cura e ela se curava. Então, o Cristo, lá em João 14:12, se não me engano, ele dizia o seguinte: se vós acreditais em mim, fareis as coisas que eu faço,
e ainda fareis maiores. Porque o Cristo, quando esteve na Terra, ele não mostrou todo o seu potencial para a gente. Ele fez algumas obras que a gente considera milagres, mas para poder impressionar a população da época ao ouvir a sua palavra, né? Dentro do movimento espírita também, nós tivemos muitas manifestações do cunho mediúnico para que a gente também pudesse focar e prestar mais atenção naquilo que estava sendo dito. Mas a proposta principal do Evangelho nunca foi fenômeno. A proposta principal do Espiritismo nunca foi fenômeno, e sim transformação pessoal a partir do amor. Logo, pouco adianta o saber livresco e saber pouco sobre si mesmo. Os livros, eles podem nos ajudar a entender melhor, mas os livros não vão realizar a mudança que nós necessitamos. A mudança que nós necessitamos está no exercício que nós precisamos fazer de autotransformação, naquilo que nós precisamos renunciar para poder mudar a nossa vida. Então, Platão, filósofo grego antigo, em um mito de Tote, utiliza a figura de Sócrates para asseverar que o pensador suspeitava do livro e da escrita, porque nos habituam a buscar conhecimento fora de nós mesmos. Além disso, estimulava a preguiça e incitava a pretensão de que basta ter lido muito para se julgar sábio, nos fazendo crer que uma mente cheia de informações substitui uma mentalidade bem formada. O que Platão aqui por Sócrates está dizendo é o seguinte: olha, o livro auxilia, o livro ele é importante, o estudo é importante também para a formação intelectual, mas a partir do momento que nós colocamos o estudo, o livro como a coisa mais importante da vida, estamos deixando de nos autoconhecer, estamos com preguiça de investigar nós mesmos, estamos achando que apenas o livro, apenas a intelectualização vai dar conta da realidade, e não dá. Muito saber e pouca prática é o mesmo que nada. Logo, em nossa atualidade, devemos nos perguntar: o quanto de verdade suporta o espírito? Até quanto eu suporto me conhecer? Quando eu estiver diante das minhas imperfeições, quando eu estiver diante dos meus erros, quando eu estiver sem a minha autoimagem, distorcida, eu vou conseguir me perceber realmente? Ou eu vou querer fugir de mim mesmo? Vai me dar um desalento, eu vou querer abandonar essa proposta. É o que aconteceu com aquele homem que Jesus fala nessa história, que somos nós, que quando visitados pela verdade, às vezes nós tomamos um susto. Nós não queremos acreditar que muitas coisas que acontecem na nossa vida são responsabilidade nossa, são consequências das nossas escolhas, desta e de outras existências. A verdade é a realidade em si. Somente se tornando o si profundo, o eu profundo, encontra-se e vive-se mais autenticamente. A verdade total, como afirma o Cristo, é Deus. Por isso, conhecer-nos é nos aproximar da intimidade do Pai, porque Deus é amor, Deus é a verdade total, de acordo com Cristo. Então, quanto mais eu me aproximo dessa verdade, mais eu estou me aproximando de Deus no íntimo da minha alma. Quanto menos eu me conheço, quanto mais eu me afasto da realidade, mais eu estou me afastando de Deus. Mas entendamos que Deus é fonte de vida, Deus é fonte de felicidade, Deus é fonte de amor. Se eu me afasto de Deus, automaticamente, eu também estou me afastando de uma felicidade real. Eu estou me afastando da compreensão do amor real. Eu simplesmente vou ficar com pseudo-realizações, com pseudo-amores, com pseudo-felicidades, que logo em seguida vão me ensejar sofrimento. Porque estamos num mundo onde todos nós somos imperfeitos. Então, buscar uma felicidade perfeita num mundo imperfeito é se iludir, é cair em sofrimento. Buscar uma verdade total no mundo onde a maioria de nós foge dessa verdade também é se decepcionar.
Todavia, se eu faço um trabalho interior de conhecimento de mim mesmo, eu também vou conhecer o meu semelhante. Porque à medida que eu me conheço, fica mais fácil também de conhecer o outro. Então, a autoiluminação é um despertar para a verdade profunda. Essa autoiluminação é a visita da verdade. Ela vem nos despertar, mais uma vez, e não nos machucar. Ela vem dizer o que nós somos, não para nos humilhar, mas para dizer o seguinte: olha, nesse momento você está dessa forma, você está com essas chagas morais, você se encontra com essas imperfeições, mas você não é só isso. É um momento do seu estágio evolutivo. É um momento daquilo que você precisa passar para poder se conscientizar também. Isso ainda você não é você em plena potência. Isso é uma pequenina parte sua que você veio trabalhar nessa existência para se tornar uma pessoa ainda melhor. Então, se nós lidamos às vezes com orgulho, com a vaidade, nós precisamos fazer o que? Em vez de fugir desses dois elementos. Por que eu gosto tanto de ser vaidoso? Por que eu gosto tanto de ser orgulhoso? O que eu ganho com isso? Ou do que eu estou me defendendo? Que às vezes a vaidade é uma forma de me sentir bem com o meu ego. É uma forma de me sentir bem e não me sentir um lixo emocional. Às vezes o orgulho não é nem tanto orgulho, é uma defesa. Porque eu tenho medo de não ser respeitado, eu tenho medo de não ser ouvido, eu tenho medo, de repente, de não ser. Então, eu coloco o orgulho como se fosse uma máscara para poder me defender de outras pessoas, para poder me defender de experiências, mas lá no fundo, na verdade, de repente, eu carrego uma coisa muito boa que ainda não despertou na minha personalidade devido ao medo do que os outros vão pensar de mim, do que os outros vão pensar da minha nudez psicológica. Ou, mais profundo, do quão crítico eu mesmo serei em relação às minhas imperfeições. Que às vezes a gente afirma que teme o olhar do outro sobre nós, mas o que nós estamos temendo realmente é o nosso próprio olhar sobre nós mesmos. Então, o que é essa verdade, somente o buscador poderá experimentar à medida que ele avança. Tem verdades, tem conhecimentos que nenhum livro nunca vai trazer para ele. O que vai trazer para ele é experiência. O que vai trazer para ele são os tropeços, são os erros, são as quedas, são as levantadas, é o esforço de continuar adiante. É assim que ele vai atingir essa verdade mais profunda. E para poder finalizar, eu vou deixar vocês hoje uma máxima de Lao Tse, né? Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo próprio é iluminado, não é? Eu posso conhecer o universo, eu posso conhecer o mundo, mas se eu não conhecer a mim mesmo, eu continuo na minha ignorância. Tentemos entender que o nosso ser também é a nossa casa, é o nosso abrigo. Nós convivemos conosco, conforme eu disse hoje, 24 horas por dia. E se essa casa interior precisar ser mais acolhedora, mais aconchegante, precisar ser uma boa casa onde eu me nutra quando eu estiver passando as adversidades, eu preciso mudar, acima de tudo, a mentalidade. Porque, tal qual como eu penso e sinto, eu concebo a realidade. E se eu penso e sinto de uma forma que me machuca, eu estou afastando a felicidade de mim, porque eu estou tendo a crença, a convicção de que, de repente, o mundo não é um bom lugar para se viver, onde as pessoas não são boas para que eu possa me relacionar. Às vezes, eu posso nutrir uma solidão, mas que na verdade é a ausência de mim mesmo, da minha parte mais saudável, da minha parte mais querida, da minha parte que me aconchega. E todos nós temos essa parte que é aconchegante, todos nós temos essa parte de acolhimento, só que nós precisamos vitalizar mais essa parte. E essa vitalização começa com a proposta de mudança da nossa mentalidade, ou, nas palavras do Espiritismo, na nossa reforma interior.
E essa reforma, meus irmãos e irmãs, se dá todos os dias. Então hoje terminamos a nossa explanação.